Olá, pessoal, boa noite. Eu queria que vocês me dissessem se está tudo bem, se vocês estão me escutando direitinho, se a transmissão está boa, como é que vocês estão? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Gente, eu estou muito feliz porque consegui recuperar meu canal. Vamos começar do começo, né? Essa é a nossa segunda live do ano de 2022, certo? Eu estou muito feliz em estar aqui compartilhando ou tentando compartilhar conhecimentos com vocês, certo? Ajudar vocês no que eu puder, será um prazer. E semana passada, o meu canal ele sofreu um ataque. Boa noite a todos. Quem for chegando, vá dando boa noite, que depois eu vou falar um pouquinho com vocês. O meu canal Simplifica INSS semana passada sofreu um ataque, certo? O canal foi roubado de mim, eu não consegui acessar, modificaram o nome do canal, fizeram várias coisas no canal e eu estava realmente arrasada porque eu não estava com acesso a este canal, que realmente é o canal que eu venho me dedicando bastante em repassar esse conhecimento para vocês e o que eu realmente gosto de fazer no momento é gravar esses vídeos e ajudar vocês no que eu puder ajudar com a minha experiência, certo? Como foi que aconteceu? Sim, o Jeremias, boa noite, Jeremias, boa noite, Adolvano, boa noite, Bernardo. A live de hoje vai ser um pouquinho para eu contar o meu problema que eu tive no meu canal e depois a gente vai às nossas dúvidas. Vocês vão questionando, eu vou colocando a dúvida aqui e tentando responder da melhor forma, dando um direcionamento correto para o caso de vocês, caso eu saiba, porque pode haver perguntas ou podem haver perguntas que eu não vou saber, certo? E não tem problema. Eu vou tentar orientar vocês da melhor forma possível. Se eu não souber, eu vou dizer, na próxima semana eu vou falar sobre este assunto, porque hoje eu não sei, não vai ter problema. Desculpa, pessoal. Semana passada, gente, aconteceu o que eu estava falando para vocês. Eu sofri um ataque por e-mail, certo? Me enviaram um e-mail fazendo uma promoção, divulgando uma promoção, certo? Aqui foi como eu caí no golpe, que eu estou explicando para vocês. E neste e-mail, eles pediram para eu baixar um arquivo. Eu acredito que foi isso que aconteceu, certo? No momento que eu baixei o arquivo, eles roubaram todas as minhas senhas de acesso ao YouTube, na realidade, de acesso ao Gmail. E isso daí foi à noite, na quinta-feira à noite. Quando foi de manhã que eu me acordei, eu fui olhar meu celular e eu verifiquei que alguém tinha acessado o meu e-mail, que é o e-mail do Gmail, que é o e-mail que acessa o YouTube, e modificado a senha. Aí eu fiquei desesperada. Corri para o computador. Quando eu cheguei no computador, tudo deslogado, eu não conseguia acessar nada, dizer que minha senha já tinha sido atualizada havia 2 horas, 3 horas, foi durante a madrugada que eles atualizaram. E aí eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer e não entendendo o que era. A partir daí, eu fui começar a ver o que era que eu tinha feito. E a única coisa que eu tinha feito de forma que eu não fazia de costume era abrir um e-mail e baixar um arquivo. E eu acredito que foi isso. Então, eles pegaram o meu canal, modificaram o nome do meu canal, modificaram a minha senha do e-mail, não conseguia mais acessar e-mail, nem canal, nem nada. Nada, nada, nada. Eu fui no YouTube pesquisar como era que eu fazia para conseguir acessar o e-mail ou contactar o YouTube. E o YouTube, consegui contactar o YouTube foi muito atencioso comigo, realmente a equipe do Google e do YouTube foi assim, nota 10. No momento que eu solicitei, eles já fizeram a investigação, foi algum hacker lá dos Estados Unidos, modificaram o nome do meu canal, fizeram live para, eu acho que foi para arrecadar dinheiro, entraram no meu Facebook, tentaram fazer propagandas lá no meu Facebook, porque tem como anunciar no Facebook. Quer dizer, fizeram muitas coisas e eu fiquei assim com receio muito, muito grande de perder o canal mesmo por causa disso que eles tinham feito. E aí o YouTube começou a investigar,
Na mesma hora que eu contactei, o YouTube já tirou o canal do ar, já excluiu o canal tanto meu quanto deles. Quer dizer, nem eu e nem eles tinham acesso ao canal. E aí passou, o YouTube foi me dando as informações como era que eu fazia para conseguir o meu canal de volta. E isso aí foi sexta, sábado, domingo, segunda. E na terça-feira eu consegui recuperar o meu canal assim com muita, muita felicidade mesmo. Eu estava muito preocupada, porque a gente se dedica muito aqui. É realmente 1 ano e meio de trabalho dedicado para prestar uma informação de qualidade. E todo um trabalho por água abaixo devido a um golpe seria muito injusto. Enfim, consegui recuperar meu canal, graças a Deus que eles não excluíram meus vídeos, deu certo eu recuperar meus vídeos bem direitinho, e já está o canal todo organizado, todo reorganizado, para vocês acessarem da forma normal, quando vocês precisarem, vocês acessarem. E, assim, quando vocês perceberem um movimento estranho no canal, vocês podem denunciar, porque muito provavelmente não sou eu, né? E isso ajuda com que o YouTube perceba que está existindo golpe em canais que realmente são sérios. Então, meu muito obrigada a todos que torceram para que eu realmente recuperasse esse canal. Eu fiz questão de fazer essa live nessa semana para expressar a minha felicidade em ter recuperado meu canal, em ter dado tudo certo e eu estar aqui podendo transmitir um conhecimento de forma prática, de forma simples, de forma objetiva e poder ajudar todos vocês no que eu puder. Claro, queria convidar vocês a se inscrever ou a me seguir lá no @simplificaNSS. Muitas pessoas vieram aqui no YouTube, não me acharam e foram lá denunciar tudo que estava acontecendo lá para mim, e aí foi muito mais fácil eu conseguir recuperar todos os meus dados. Enfim, muita, muita gratidão a Deus e por ter dado tudo certo. E hoje eu vou já começar a responder vocês nas dúvidas de vocês. Vai ser aquele mesmo esquema de live. Eu vou colocar a pergunta aqui na tela e vou dar orientação conforme a minha experiência prática ou experiência teórica. O que eu puder fazer para ajudar vocês a orientar, a percorrer algum caminho, eu vou falar aqui para vocês, certo? Vamos lá, todo mundo aqui está dizendo que está tudo bem, deixa eu voltar aqui. Colocar a primeira pergunta. O Vanderlei. Boa noite, Vanderlei. Deixa eu ver. O INSS cessou meu benefício, mesmo levando o laudo de 180 dias. E o encaminhamento para a cirurgia na coluna lombar do dia 21/2/2022. Farei. Deixa eu ver se tem continuação da pergunta dele. Tem continuação. Ele vai fazer a perícia no dia 21 de fevereiro de 2022, certo? O que deve fazer agora nesse caso? Diz o perito que não havia incapacidade no momento da perícia. Então, o que foi que aconteceu? O Vanderlei, Mas, Vanderlei, você já marcou a perícia ou a perícia vai ser dia 21/2? Porque você disse que é dia 21/2. O que acontece? No momento que a perícia é marcada, certo? A folha de fevereiro já rodou. Quando a folha roda, aqueles benefícios que estão no sistema para acabar, no caso seu, a perícia é dia 21 de fevereiro, o seu benefício, a folha rodou e o sistema detectou que ele vai acabar dia 21 de fevereiro, mesmo a perícia estando marcada, certo? Mas isso é normal. Ele cessa antes de realmente ele estar lá no sistema. Ele vai cessar, quando você vai na declaração de beneficiário, ele vai estar inativo, ele vai estar cessado. Mas no dia 21 de fevereiro, quando você for para a perícia, se esse médico der mais prazo para frente para você, esse benefício ele vai reativar automaticamente. Então, pelo que eu entendi na sua pergunta, o benefício ele cessou, mas a perícia está marcada para o dia 21 de fevereiro. Então, nesse dia, no dia 21 de fevereiro, você vai fazer a perícia médica e se o perito analisar que o seu é caso de precisar de mais tempo para você recuperar a sua incapacidade, ele vai dar mais tempo para você.
Deixa eu continuar aqui a sua pergunta. O que devo fazer agora nesse caso? Diz o perito que não havia incapacidade no momento da perícia. Vanderlei, no caso você ainda vai fazer a perícia no dia 21 de fevereiro, já que hoje é dia 17 de fevereiro. Então você tem que aguardar esse dia para verificar se realmente o perito vai ou não cessar o seu benefício. Vamos dizer que neste dia o perito ele cesse o benefício, certo? O seu benefício, ele acredita que você não é mais incapaz, eu acredito que essa é a sua dúvida. O que você deve fazer se acontecer isso? Você tem duas opções. Você pode pedir o recurso para esse resultado dessa perícia, certo? Ou o que você pode fazer? Você pode procurar a via judicial, ou você ainda pode fazer uma terceira opção. Você pode esperar 30 dias e, a partir do 30º dia, você pode marcar uma nova perícia para realizar junto ao INSS. Então, você tem essas 3 saídas, caso o perito, no dia 21 de fevereiro, ele não conceda ou ele não prorrogue o seu benefício para mais para frente. Ou você entra com recurso, ou você busca a via judicial, ou você espera 30 dias, porque o sistema, depois que a perícia é negada, ele bloqueia 30 dias para que o segurado não peça uma perícia nesses 30 dias. Então, você pode pedir, a partir desse 30º dia, uma nova perícia e verificar se realmente, se vai cair para outro médico, se ele avalia o seu caso realmente como caso que precisa de mais tempo. Lembrando que se às vezes essa perícia, ela acontece mesmo sendo 30 dias depois e o médico verificar que você estava realmente incapaz para o trabalho, ele pode determinar com que a data do início do benefício seja anterior àquele pedido do seu benefício, ou seja, a data volte àquela data da cessação do benefício anterior. Isso é comum, porque até 60 dias depois, o perito médico, ele pode fazer isso, ele pode retroagir a DE para a data de entrada do requerimento. Ele pode reagir àquele início do benefício para aquela data da cessação do benefício antigo. Então, como orientação para você, eu lhe dou essas 3 alternativas. Você aguardar no dia 21, torcer, levar toda a documentação atual no dia da perícia, porque se você levar a documentação que você apresentou na perícia passada, o médico ele vai entender que você não está piorando, porque você não procurou ajuda médica para você resolver o seu problema, então leva documentos atuais, leva exames novos, se você fez exames novos, leva um novo atestado, certo? E outra informação importante, muitas vezes o perito médico federal, ele não determina o mesmo período que o médico seu particular determina, certo? Isso é comum, por quê? Porque o perito médico, ele é vinculado às orientações do manual da perícia médica do INSS. Então, ele não pode se vincular ao seu médico particular. Ele vai avaliar o que é que o manual diz com relação ao seu caso, ele vai determinar, conforme os estudos dele, a prática dele, quanto tempo leva para que você consiga recuperar a sua capacidade laboral. Então, sobre essa pergunta, eu tenho isso a lhe orientar. Vamos para a próxima pergunta. Gente, vocês podem falar aí nos comentários o que vocês estão achando, se vocês estão gostando desse formato de live. Curte essa live, isso é importante para mim, pois faz com que o YouTube entregue essa live para cada vez mais pessoas e essas informações de qualidade cheguem a mais pessoas. Vamos para a próxima pergunta. Paguei a complementação previdenciária do indicador PREC-Menormin. PREC-Menormin dá muito problema. De segurado empregado. A pendência continua mesmo após o pagamento. O que faço? Posso pedir a atualização de CNIS pelo 135? Se você pedir a atualização pelo 135, não vai resolver, certo? Porque o PREC-Menormin, ele aparece no CNIS quando o recolhimento ele é menor do que um salário mínimo, certo? Porque a partir da emenda constitucional número 103 de 2019, quando o segurado, no mês, ele faz o recolhimento menor do que o salário mínimo, esse recolhimento ele não vai contar se ele não for complementado. Então, o segurado ele tem que complementar, ou ele deve complementar, se ele quiser que conte para carência, para tempo de contribuição, ou para qualquer fim, ele deve complementar
essa competência, esse mês, vamos em palavras simples. E aí, neste caso, o segurado, ele era empregado, muito provavelmente as horas trabalhadas desse empregado não dava para que ele ganhasse no mês um salário mínimo e o patrão dele recolheu com menos que um salário mínimo. Isso é muito comum após a reforma trabalhista também, porque existiu aquela informação de segurados poder trabalhar em regime parcial, né, de trabalho, e às vezes ele não trabalha as horas integralmente, às vezes ele trabalha por horas proporcionais, é 6 horas, é 4 horas por dia, e aí ele não vai ganhar o salário mínimo. Nestes casos, o segurado empregado, ele deve complementar. Antes da reforma, ele não precisava complementar nem empregado doméstico, nem contribuinte individual, nem contribuinte individual precisava, nem trabalhador avulso. Esses três, antes da emenda constitucional número 103, que é a reforma da Previdência, eles não precisavam complementar, mas após a reforma, se a remuneração, se o recolhimento for menor do que o mínimo, ele deve complementar para que ele consiga aqueles meses necessários para comprovar tempo de contribuição, carência e todos os tempos que são necessários para conseguir qualquer benefício previdenciário. Atualmente, o que acontece? O sistema, que é o sistema CNIS, ele não está apto a migrar este pagamento que você vai fazer lá pela DARF, o pagamento por DARF, para o sistema do CNIS, certo? Atualmente, o sistema ele não consegue fazer isso, então vai ficar lá o PREC menor min até o sistema se adequar. O INSS, a DataPrev, eles estão trabalhando para que o sistema, que é o sistema do CNIS, ele consiga migrar essas informações da DARF para o CNIS, mas atualmente ainda não conseguiu, certo? E aí vai ficar essa pendência. Só que o que você tem que fazer? O segurado, ele está precisando atualmente deste benefício, ele está precisando dessa complementação para conseguir qualquer benefício, é salário maternidade, é aposentadoria, é auxílio-doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, ele está precisando? Então, dentro do processo do pedido de benefício, você vai apresentar essas guias que você pagou, certo? Que você complementou. Você fez o pagamento adicional por meio da DARF. Então, o que é importante? Por quê? Porque lá no sistema que vai conceder o benefício, o servidor do INSS, que é quem vai fazer isso, ele vai migrar essa complementação de forma manual, certo? Está sendo feito dessa forma. Faz-se a migração de forma manual, não é feita de forma automática, porque o sistema ainda não está preparado. E a partir do momento que você apresenta este documento no seu pedido de benefício, o servidor que pegar o seu processo, ele vai conseguir migrar essa informação para o sistema e o benefício vai ser deferido. Aí você pode se perguntar assim, Lívia, mas o meu cliente, ele vai se aposentar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Pode ser não, muito provavelmente esse tempo ele já vai estar migrado na época que ele for se aposentar, mas você como segurado ou você como profissional, você deve orientar o segurado para que ele guarde essas complementações, guarde a guia que ele pagou, que é a guia da DARF, e guarde os comprovantes de pagamento, certo? Se for aqueles comprovantezinhos amarelinhos, que é pago no próprio banco, às vezes é pago no caixa, no atendimento virtual. Você imprime e deixa esses papéis guardados até o momento que você for precisar desse benefício. Isso é muito importante, porque é aquele pagamento ali que vai comprovar que realmente você está complementando esses meses que estão abaixo do salário mínimo. Não tem como você pedir, você até pode pedir, certo? Você não tem nenhum empecilho para você pedir lá pelo 135, porém não vai ser feito, porque o sistema ele não permite que seja feito, que o servidor vá lá e tire essa pendência, porque só vai ser possível no momento do pedido do benefício. O servidor que vai conceder o benefício, ele vai informar essa informação, está meio claro, está meio errado, né? Está completamente errado, mas ele vai migrar essa informação de forma manual para o sistema e vai informar, esse segurado
fez essa complementação e ele vai passar sim, se você apresentar. Se você não apresentar, não vai ter como o servidor identificar se houve ou não essa complementação. Então, você guarde esses comprovantes direitinho para que esse segurado ele não seja prejudicado. E se o segurado está precisando do benefício, você já apresenta esses recolhimentos que foram feitos de forma complementar. Lembrando que sobre este assunto, o segurado ele pode complementar, ele pode agrupar e ele pode desmembrar, certo? São vários procedimentos que podem ser feitos. Agrupar, o que é agrupar? É juntar 2 meses. Tem um mês que está baixo, tem outro mês que está baixo, você junta os dois para que eles fiquem em um só mês e consiga um mês ficar na competência mínima, no valor mínimo, na realidade. E assim você vai fazendo o cálculo para que o segurado não saia prejudicado. Se todos os meses foram recolhidos, no ano que eu estou dizendo, se todos os meses foram recolhidos e todos os meses estão com PREC menor min, eu particularmente eu recomendo que você faça a complementação, porque a complementação ela não sai cara. Ela pode ser feita a qualquer momento, a complementação, certo? Qualquer momento que o segurado quiser, pode ser atualmente, não precisa ser no mesmo mês, não. Pode ser no ano seguinte, pode ser há 2 anos, pode ser no momento que ele precisar do benefício. Lá no decreto 10.410, que é o decreto, é a instrução mais atual com relação a este assunto, ele diz que esse pedido ou essa complementação ela pode ser feita a qualquer momento. Então, o importante é que haja a complementação. E se todos os meses do ano está com PREC menor min, nada ali vai contar, desde que haja a complementação. Ou, se o segurado preferir, juntar várias competências para que pelo menos uma ou cada uma vá ficando no valor mínimo. Para contar para quê, né? Para contar para a carência, para contar para o tempo de contribuição que ele precisa no momento da aposentadoria, no momento do salário maternidade, vai ter que fazer esse estudo do CNIS para verificar essas pendências. É muito importante, certo? Então, com relação à sua pergunta, Bernardo, se for dentro do benefício, você solicita o benefício, apresenta as guias dentro do processo do benefício e já saiba que, por enquanto, vai ficar essa pendência lá no CNIS do segurado, porque não tem como resolver essa pendência. A gente não consegue resolver no momento atual, por causa desse empecilho de migrar essas informações da DARF para o sistema que é o sistema do CNIS. Espero ter esclarecido um pouco sobre este assunto. Vamos para a próxima. Isabela, boa noite. Vamos ver se tem mais perguntas. Aqui é importante. A Cristiane Silva Monteiro. Ela perguntou o seguinte: como dou entrada em pensão por morte de filho incapaz? Certo. Pensão para filho incapaz. Aí vai ter que ter a perícia médica federal, né? Essa pensão você vai dar entrada normalmente lá na plataforma do Meu INSS, pode ser solicitado pelo Meu INSS, pelo 135, pelo SAG Advogado, se você for advogado, que é o INSS digital, certo? Pode ser solicitado por qualquer um desses meios, até pelo 0800 do advogado, que é 0800 135 135. Mas tem um detalhe: quando você vai solicitar esse pedido de pensão por incapaz, se for uma criança, certo? Em criança é incapaz, né? Já de forma natural. Se for uma criança, você não vai conseguir pedir pelo Meu INSS da criança, se é a primeira vez que a criança vai pedir um benefício previdenciário, porque a criança ela não tem o NIT. E só consegue pedir pelo Meu INSS se tiver o NIT. Aí, neste caso, se é uma criança, você vai pedir a pensão por morte pelo 135 ou pelo INSS digital, se você for advogado. Se você não é advogado, você é um profissional e quer ajudar essa família ou está sendo contratado por essa família, você vai pedir para alguma pessoa da família ligar e marcar o pedido pelo 135. Quando marca pelo 135, ou quando o segurado pegar esse processo, quando o servidor pegar esse processo, ele vai conseguir migrar para a plataforma do Meu INSS da criança, certo?
Mas antes disso, não. Então, você vai ter que solicitar pelo 135. Agora, se é uma pessoa maior de 16 anos que é incapaz, que eu acredito que seja o caso, é muito comum, certo? As pessoas com deficiência são criadas por aqueles pais, e às vezes os pais se aposentam e acaba que falecendo, e aí precisa dessas pessoas solicitar esse benefício para essas pessoas, né? Para que essas pessoas consigam esses benefícios, porque quando a pessoa é incapaz, a pensão por morte ela vai ficar até o momento que durar a incapacidade. Muitas vezes vai ser até o final da vida desse segurado, ou desse beneficiário, que no caso é beneficiário, que a pensão por morte é um dependente. E aí, neste caso, quando você vai pedir uma pensão por morte normal, certo? Lá pelo 135, pelo meu INSS do segurado, no CPF do próprio segurado, aquele que vai ser o beneficiário, isso é importante. E nas perguntas que vão aparecer lá no meu INSS, vai ter a pergunta: o dependente é incapaz? É aí que o INSS vai saber que esse caso dessa pensão vai ter que passar pela perícia médica. E aí, neste caso, você vai colocar que sim, certo? E aí, neste caso, já subentende, se o servidor que pegar o seu processo, já subentende que ele vai marcar a perícia para essa pensão por morte de filho incapaz. É dessa forma. Atualmente é assim que vai ser feito. Aí, no caso, o servidor vai analisar todo o direito, a concessão daquele benefício e vai abrir uma subtarefa, que é uma subtarefa para se marcar a perícia médica. Aí vai ser tudo lá pelo meu INSS, vai ser informado. Vai ser informado, vai entrar em exigência quando for para esse segurado comparecer à perícia médica. Ele vai ter que comparecer à perícia médica federal e vai ser nessa perícia médica que vai identificar se esse segurado vai ser incapaz ou não, conforme os dados lá de análise da perícia médica federal. Então, é dessa forma que você vai solicitar. No requerimento, você vai informar que essa pessoa ela é incapaz, certo? Precisa obrigatoriamente apresentar um atestado médico? Eu, particularmente, não há obrigatoriedade, certo? Mas eu, particularmente, eu recomendo que já apresente. Por quê? Porque você já está respaldando a situação dessa pessoa que é incapaz. Então, se já tem o atestado médico informando que essa pessoa é incapaz, você já apresenta. Outra pergunta que eu recebo muito: precisa esse filho incapaz ter curador? Não precisa, certo? Não há a obrigatoriedade desse segurado apresentar o curador no momento de pedir. Porém, quando você tem que pensar que se realmente essa pessoa é incapaz, muito provavelmente esse benefício vai ser concedido. Quando esse segurado for receber o pagamento, é ele que vai ter que ir lá na agência bancária. E aí surge o problema. Porque muitas vezes essas pessoas que são incapazes, elas têm problemas psicológicos, são agressivos. E no momento que vai lá na agência bancária receber esse valor, que o primeiro pagamento sempre é em cartão magnético, vai gerar uma certa dificuldade. Então tem que se pensar estrategicamente já na solicitação do pedido. Você já sabe que essa pessoa é uma pessoa que vai dar problema na hora de receber o benefício, então já pede a interdição dessa pessoa, já dá entrada no pedido da curatela para que tenha uma pessoa responsável por essa pessoa que é incapaz. Não é obrigatório, mas se você verificar que o caso já vai dar problema no momento do recebimento, você pode sim pedir o benefício logo para garantir a DER, que é a data da entrada do requerimento, e no momento que o processo vai ser analisado, no decorrer da análise, você apresentar a curatela para que realmente essa pessoa seja representada junto ao INSS. Lembrando que não é uma obrigatoriedade, certo? Você é uma estratégia que, assim, com a nossa prática, a gente verifica que os segurados, eles realmente vão apresentar esse problema no momento de receber o pagamento deste benefício. E aí vai gerar uma certa dificuldade para esta família, certo? Então, espero ter esclarecido essa dúvida. Solimar Souza fala de Paraibano, Maranhão. Amila Santos. Vamos lá.
Graças a Deus, o Rogério está dizendo, graças a Deus que deu tudo certo, graças a Deus, gente, muita felicidade mesmo em ter recuperado este canal, muito feliz mesmo e tudo. Vamos lá, outra pergunta, a Marisa Souza, ela diz, boa noite, recebi o comunicado de urgência do INSS, como mando os documentos digitalizados ou por foto, e qual a opção que escolho para enviar pelo app, certo? Cumprimento de exigência aí. Quando o INSS ele percebe que estão faltando documentos para que o segurado faça jus ao benefício, ele faz a cartinha de exigência. E o segurado ele deve apresentar a documentação que está sendo solicitada nessa cartinha de exigência. Qual é a melhor maneira para que você, que é segurado, você que é profissional, apresente essa documentação? Sempre a melhor maneira é em PDF. Você vai digitalizar esses documentos, porque em foto não é a melhor maneira. Porque a foto, ela é um arquivo muito pesado e às vezes uma ou duas fotos já vai dar os 5 megas que vai ser o tamanho suficiente para encher o arquivo lá do INSS, lá na plataforma do meu INSS. Se você digitaliza esse documento e no formato PDF, você vai dar oportunidade desse documento estar de uma forma mais correta, você digitaliza. Você não sabe digitalizar? Vai numa gráfica, pede para as pessoas lá da gráfica digitalizar os documentos, de forma que os documentos fiquem nítidos, que não corte informações de cada um dos documentos, digitalize os documentos de forma que frente e verso seja identificado, não pode digitalizar só uma parte do documento, certo? É a carteira de trabalho que estão pedindo, então você vai digitalizar todas as páginas da carteira de trabalho que estão escritas à caneta. A parte da foto, a parte de trás, as partes que tem os vínculos, as partes lá de trás que tem as alterações de salários, digitaliza tudo que está escrito de caneta. Todas as páginas, certo? Ah, mas na minha carteira de trabalho não tem nada. Então, digitaliza só a parte da frente, que é a parte da foto, e a parte de trás, que são os dados de identificação do segurado. É uma certidão civil, certidão de casamento, certidão de nascimento. Deixa o documento bem centralizadozinho para que saia todas as informações. E sempre no formato PDF, que o formato PDF é mais leve. Num só arquivo vão caber vários documentos, certo? Se for em foto, não dá para anexar lá no meu INSS. Não vai dar carteira de trabalho, porque muitas vezes a carteira de trabalho ela tem muitas páginas escritas e 2 ou 3 arquivos vai encher a quantidade de memória lá da plataforma do meu INSS. Então, vai na gráfica, pede para alguém da gráfica digitalizar e comprimir esse arquivo para que ele realmente consiga ficar em 5 megas e você vá adicionando lá nos anexos da tela do meu INSS. Como é que você vai apresentar para o INSS? Lá dentro da plataforma do meu INSS, você vai lá em requerimentos, ou você vai lá na opção mais, nos ícones, e vai aparecer cumprimento de exigência, certo? Você vai lá em cumprimento de exigência e você vai colocar lá nos anexos do cumprimento de exigência toda a documentação que foi solicitada. Tenta apresentar todos os documentos que foram solicitados, porque todos aqueles documentos que foram solicitados são importantes para que você consiga comprovar a sua situação. Uma vez que o servidor identificou que precisa, é porque realmente vai precisar daquela documentação, certo? Ah, Lívia, mas o documento que eles solicitaram já está lá no INSS. Essa é uma pergunta bem frequente. Às vezes está lá no meu INSS, mas não está legível. E aí o servidor pede para que o segurado digitalize novamente para tirar alguma dúvida. Então, digitaliza em outro arquivo para que realmente ele saia diferente, saia mais nítido, verifica se todas as informações estão nítidas e apresenta. Lá no cumprimento de exigência. Lá embaixo, no cumprimento de exigência, vai ter cumprir exigência.
Depois que você anexou tudo, você vai lá em cumprir a exigência. Ele vai pedir para você justificar e você vai dizer, ó, servidor do INSS, estou apresentando tais e tais documentos conforme a carta de exigência emitida. E você pode dizer tudo que você está apresentando, sem nenhum problema, certo? E vai cumprir a exigência. Só deu certo cumprir quando aparecer a mensagem. Cumprimento de exigência realizado com sucesso. É uma coisa assim que aparece. Ou exigência, é o cumprimento realizado com sucesso. Aparece uma mensagenzinha assim. É porque deu certo você apresentar a documentação. Aí você pode dizer assim, Lívia, mas eu estou com medo de não ter dado certo. O que, que eu faço? Você vai lá dentro do requerimento, nos meus pedidos, você baixa o PDF. Todos os arquivos, quando você baixar o PDF, vai ter lá toda a documentação que você apresentou. Está lá, então o servidor ele vai conseguir identificar. Se não estiver lá, é porque o servidor não vai conseguir baixar também. Então tem que prestar atenção nesses detalhes, certo? Então, Marisa, é dessa forma que você vai apresentar o seu cumprimento de exigência. Vamos lá, quem mais? Gente, vocês estão gostando desse formato de live? Me responda aqui no chat. Se tá legal para vocês. Realmente eu quero prestar um trabalho que ajude a vocês. E essa maneira foi a maneira assim, mais democrática que eu encontrei para que realmente vocês vão fazendo as perguntas e eu respondendo na mesma hora, digamos assim. Lembrando que às vezes eu não vou conseguir responder a todos, certo? Porque são muitas perguntas e o tempo é mais ou menos de 30 a 40 minutos, já está com 36 minutos, mas eu vou tentar responder o máximo de perguntas neste horário que eu estarei aqui disponibilizando para realmente ajudar vocês. Vamos lá à próxima pergunta, que é a pergunta do Genivaldo. Como faço para suspender o desconto do sindicato no meu benefício? Vamos lá. A Silvana está dizendo que está ótimo. Eu vou voltando para as perguntas e vou vendo aqui os comentários para ver se está tudo certo, né? Se vocês estão me escutando, se está tudo certo na transmissão. Genivaldo, como é que você faz para suspender? Existe o serviço que é excluir mensalidade de associação ou sindicato. É uma coisa assim, você vai lá em novo pedido na plataforma do meu INSS e vai colocar excluir desconto de mensalidade. É esse serviço assim, excluir desconto de mensalidade. Tem vídeo no canal explicando. Agora sim, o que é importante eu esclarecer para vocês. O sindicato que vocês pagam, vocês realmente tem que ter certeza se realmente vocês não querem contribuir para esse sindicato, porque vocês sabem que o sindicato, ele é a categoria que luta aquelas pessoas que estão ali sindicalizadas, certo? Então, vocês têm que ter certeza que realmente vocês não querem a exclusão desta mensalidade. É possível, é sim. Quando vocês vão fazer o serviço lá na plataforma do meu INSS, o servidor vai pegar o processo de vocês e vai analisar e vai fazer a exclusão. Porém, não é automático. No mês que eu pedi, é o mês que vai dar certo excluir? Não, não é dessa forma. Por quê? Porque às vezes o mês já rodou, às vezes esse pagamento ele só vai ser processado no mês seguinte, essa exclusão. Então, vocês aguardam de 1 a 2 meses depois que vocês solicitaram o pedido para que essa exclusão saia realmente do benefício do segurado, certo? Mas vocês têm que ver realmente se vocês não querem contribuir com o sindicato da categoria de vocês. Ninguém é obrigado a pagar sindicato, realmente não é. Mas às vezes o sindicato ele é a maior força de apoio do agricultor, que a gente sabe que o agricultor ele tem a sua fraqueza, né? Ele não é uma categoria ou um segurado que vai ter força por si só. E é o sindicato, são as associações que fazem esse trabalho de luta para os direitos dessa classe de trabalhadores. Então, vai daí da consciência de cada um, de verificar se realmente ele deseja apoiar aquelas pessoas que lutam pelos seus direitos,
para que consigam o benefício deles. Ou, mas eu já me aposentei, mas às vezes o seu filho ainda vai se aposentar, às vezes a sua filha vai engravidar e vai precisar do salário maternidade rural, às vezes o seu filho vai adoecer e vai precisar do benefício previdenciário. Então, tem que verificar toda essa situação, certo? É possível sim, e a solicitação ela é bem fácil de se fazer. Entra no meu INSS e faz o pedido conforme eu estou explicando. No canal tem vídeo explicando sobre este assunto. Tem o passo a passo bem direitinho, certo? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para a próxima pergunta. Vladimir Resch. Minha esposa trabalhou até abril de 2021. Em 21 de setembro de 2021, recolheu de forma facultativa as competências de maio de 2021 e agosto de 2021. Agosto, então maio, junho, julho, agosto. Só dá 4. Maio, junho, julho, agosto. Só dá 4. Numa só guia, certo? Deve ser para salário maternidade e Vladimir. Deixa eu ver se ele colocou aqui a pergunta. Não, ele não colocou a continuação. Aí, Vladimir, tem um problema, certo? Você está dizendo que a sua esposa, ela contribuiu, ela recolheu a guia de forma atrasada, como facultativo. E o facultativo, ele não pode recolher atrasado. Se você for lá no SAL, que é o sistema que vai gerar essa guia, ele vai deixar normalmente você gerar essa guia sem nenhum problema, certo? Vai deixar gerar todas as guias do mundo para pagar e o sistema vai aceitar você pagar sem nenhum problema. Vai calcular os juros, a multa, tudo normal. Porém, daí a importância de se saber, certo? O facultativo, ele não pode contribuir de forma atrasada. Ele não pode pagar essa guia atrasada se ele não tiver uma guia paga em dias. Vou explicar e dar o exemplo claramente para você. Se a sua esposa ela tivesse pago a guia de maio, no mês de maio, ela tinha até 6 meses para pagar qualquer uma dessas guias, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ela podia pagar todas essas guias de forma atrasada no mês de dezembro, não teria problema. Por quê? Porque em maio ela tinha uma guia paga em dias. O facultativo é dessa forma que é analisado. Porém, a sua esposa, pelo que você está dizendo aí, ela não tinha nenhuma guia como facultativo paga em dias. Neste caso, ela não poderia ter pago atrasado as guias como facultativo. Lívia, aí eu paguei à toa? Tem-se uma saída, certo? Você pode tentar comprovar, no caso que a sua esposa estava exercendo uma atividade remunerada nessa época e você, no caso, vai apresentar o pedido ao INSS através do 135 para que o INSS modifique esse código de recolhimento. Se você conseguir comprovar a atividade nessa época, pode ser que seja deferido o seu pedido de benefício, certo? Mas como facultativo, o sistema aceita gerar a guia, mas ela não vai valer para nada. Lívia, o que eu faço então para eu recuperar esse dinheiro? Digamos que seja isso que você quer. Aí, neste caso, você vai pedir o ressarcimento lá na Receita Federal. É a Receita Federal que faz o ressarcimento dessas contribuições que foram pagas de forma incorreta, certo? Não sei como é o procedimento que tem que se passar lá pela Receita Federal, mas você pode sim ressarcir esses valores lá pela Receita Federal. Eu acredito que ela pagou essas competências para tentar manter a qualidade segurada. E aí, neste caso, é um problema, assim, um pouco sério, porque para manter a qualidade segurado, tanto o contribuinte individual quanto o facultativo, ela tem que ter a primeira paga em dias. Depois do decreto 10.410 de 2020, certo? Antes,
Antes do decreto 10.410 de 2020, o segurado que era contribuinte individual, ele podia fazer qualquer recolhimento atrasado sem nenhum problema, desde que ele comprovasse a atividade dele, certo? Só que a partir do decreto 10.410 de 2020, existe esse empecilho de que o segurado, contribuinte individual e facultativo nunca pôde, certo? Essa forma que foi feita errada desde o começo, porque o facultativo, antes da reforma e depois da reforma, é o mesmo pensamento, não pode contribuir de forma atrasada. Se não tiver uma contribuição em dia, está sendo dado dinheiro à toa, porque não vai contar para nada, não conta como carência, não conta como tempo de contribuição. E aí, como estratégia, você pode tentar ressarcir esses valores na Receita Federal, que eu, particularmente, eu não sei como é que é feito esse ressarcimento e se realmente pode ser feito esse ressarcimento. O que eu sei é que algumas pessoas conseguem, sim, esse ressarcimento. Então, sobre a contribuição do facultativo, você tem que ter uma em dia para que você consiga recuperar os 6 meses posteriores, porque o facultativo, ele tem a característica de 6 meses de período de graça, né? Então, se ele tem esses 6 meses que ele pode recuperar, então, se ela pagou maio em dia, ela poderia ter pago junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, no mês de dezembro, sem nenhum problema, porque ela recuperaria desde aquela primeira competência que ela pagou em dias. Mas se não tem nada em dias, não vai ser válido. O sistema aceita gerar, mas não vai ser válido para nenhum fim, certo? Você tem que estudar muito bem o seu caso para ver qual era o seu objetivo em pagar essas complementações para sua esposa, certo? Ou até mesmo tentar transferir esse pagamento para outra competência, mas tem que ver direitinho, porque tem que ter uma paga em dias para tentar fazer essa estratégia. Vamos lá para a próxima pergunta. Maria Brizola. Boa noite, doutora. Meu marido trabalhou desde 13 anos de idade e até hoje ele é assim. E tem 63 anos de idade e está sem aposentar e ainda trabalha doente. Não tem carteira assinada nunca. Maria, você tem que verificar. Ele trabalhou em quê? Ele era agricultor? Pelo que você está dizendo, eu acredito que ele era agricultor. Neste caso, você tem que investigar as possíveis provas que ele possa ter para que ele consiga comprovar a condição dele de agricultor. Ah, Lívia, mas eu já pedi o benefício e o INSS negou. E agora, o que eu faço? Às vezes já fui até para a justiça e a justiça negou. E aí fica um problema bem sério, porque na justiça não pode se ter o mesmo pedido 2 vezes para o mesmo mérito, para o mesmo caso, vamos dizer assim, em palavras mais simples. Para a mesma situação não pode se haver o mesmo pedido, se um já foi negado pela justiça. Tem que verificar bem direitinho se é o caso. E aí, o que eu faço? Se ele já pediu no INSS, já pediu na justiça e foi negado, qual é a saída que pode se ter? Se ele conseguiu comprovar um período pequeno como agricultor, é tentar o benefício do auxílio por incapacidade temporária, que é um benefício que só precisa de 12 meses de carência. É mais fácil se conseguir do que se conseguir a aposentadoria por idade do trabalhador rural, certo? Então, você pode tentar a estratégia, como você disse que ele é doente, de tentar conseguir o benefício do auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio doença, o conhecido auxílio doença. Se não for este o caso, existe uma saída para quando ele tiver 65 anos, que é pedir o BPC-Loas da pessoa idosa, certo? E aí, neste caso, tem que se verificar se a renda da família é menor ou igual que um quarto salário mínimo, se os componentes lá que estão naquela família vão impactar na análise da renda daquele pedido de benefício para esse idoso, certo? Então, tem que analisar o caso bem direitinho, para que, se for o caso, no momento que ele complete 65 anos, esteja tudo preparado para que ele consiga o benefício dele do BPC-Loas. Lembrando que, se ele é agricultor, é melhor tentar conseguir o auxílio por incapacidade temporária, que é um benefício melhor do que o BPC-Loas, certo? Mas se não conseguiu nada,
vai para o que tem, que é o BPC Loas, quando ele tiver os 65 anos de idade. Aqui o resto da pergunta do Vladimir. O INSS não está computando esses requerimentos. O que deve fazer? Não vai computar, Vladimir. Não vai computar de jeito nenhum, porque foi pago de forma atrasada. O sistema, que é o SAL, ele permite gerar essas guias, mas como foi feito de forma facultativa, não vai permitir computar, nem para carência, nem para tempo de contribuição. Como eu lhe falei, você pode tentar fazer com que esse código, alterar esse código para a competência de contribuinte individual. Porém, você só vai conseguir se você realmente conseguir comprovar a condição de remuneração da sua esposa. Você vai ter que comprovar que realmente ela exercia uma atividade remunerada nessa época que você fez os recolhimentos. Você pode dizer que não sabia, que estava contribuindo como facultativo, mas que ela estava exercendo a atividade tal e que vocês querem que realmente seja feita essa alteração de código. Só dizer vai funcionar, não vai funcionar. Tem que apresentar um documento que comprova essa atividade que essa sua esposa estava realizando. Aí tem que se analisar o caso direitinho para ver se realmente, se ela exercer uma atividade, ela é manicure, ela é sacoleira, ela é algum desse tipo de atividade, exerce alguma dessa atividade autônomas, você vai ter que procurar documentos que tentem comprovar essa condição dela junto ao INSS para tentar alterar esse código, certo? Lembrando que depois do decreto 10.410/2020, nem como contribuinte individual, se você conseguir alterar, ele vai contar para tempo de contribuição e para carência. Mas você pode tentar utilizar alguma estratégia lá na justiça para tentar adquirir esse tempo. Foram 4 meses, no caso, né? Você disse que foi 5, mas pelo que eu vi, foram só 4 competências. Foi pouca, mas o pouco que é pago com sacrifício realmente faz diferença na vida do segurado. Principalmente se foi para receber um benefício de salário maternidade, que eu não sei se foi especificamente para esse benefício, certo? Vou procurar aqui uma pergunta mais diferente para eu tentar diversificar bastante os assuntos, né? Porque às vezes tem uma pessoa com o mesmo problema e essa pergunta que eu estou respondendo já vai ajudar essa pessoa. Vamos lá, Carla Barros. O empregador passou a recolher para o trabalhador como contribuinte individual sem avisar o empregado. O que eu devo fazer, certo? Muito provavelmente é trabalhador rural, né? Ou não? Esse caso aí eu acho que é um caso de tentar se comprovar a atividade dele, a vinculação dele de empregado através de uma reclamatória trabalhista. As contribuições como contribuinte individual vão contar? Vão sim, certo? Mas às vezes é melhor para o segurado, ou é melhor não, às vezes esse segurado, como você está dizendo, ele era empregado e não contribuinte individual. Neste caso, o código no INSS está como contribuinte individual, para o INSS ele vai ser contribuinte individual. Porém, você pode tentar fazer uma reclamatória trabalhista para realmente comprovar a condição de empregado deste segurado. Aí, no caso, você vai ter que apelar para a via judicial para conseguir comprovar essa condição de empregado. Uma dica importantíssima para a reclamatória trabalhista, certo? Principalmente para quem está iniciando. Muitas vezes vocês entram lá na Justiça Trabalhista, na Justiça do Trabalho, e ganham, mas não levam, né? Ganham o processo, e quando vocês vão solicitar lá no INSS, o reconhecimento desse tempo não vai dar certo. Muitas vezes não dá certo, porque foi feito um acordo, o INSS não foi parte do acordo, e acaba que essa decisão da Justiça Trabalhista não vincula o INSS, certo? E aí surge um problema muito grande na hora do pedido do benefício. Muito cuidado quando vocês forem fazer os pedidos de vocês lá na reclamatória trabalhista,
para vocês pedirem para que a própria Justiça do Trabalho intime, avise o INSS dessas contribuições que esse patrão deve fazer para esse empregado. Cuidado também para apresentar uma prova documental, porque para o INSS a prova exclusivamente testemunhal não vai valer. Teve a reclamatória trabalhista e só foi um acordo lá, não se apresentou nenhuma documentação, para o INSS não vai valer, porque para o INSS tem que ter o início de prova material, certo? Então, quando vocês forem fazer esses processos de vocês, vocês têm que pensar que esse processo ele não vai servir só lá para a Justiça Trabalhista, não, ele vai servir para quando esse segurado for se aposentar, para quando ele for pedir um benefício previdenciário, qualquer benefício dele que seja, que você vai ter que adequar ou inserir essas informações, pedir para que o INSS insira essas informações no CNIS do segurado, certo? Tem um mini vídeo que eu gravei, que é reclamatória trabalhista, que eu explico bem direitinho o que é que tem que ter quando vocês forem pedir a atualização de vínculos no INSS por meio da demanda trabalhista, da reclamatória trabalhista, porque tem várias documentações que têm que serem apresentados. Trânsito em julgado, se for remuneração que tem que alterar, tem que apresentar todas as remunerações que estão lá definidas lá na sentença trabalhista, tem que apresentar a sentença trabalhista transitada em julgado, tem vários requisitozinhos que tem que apresentar para que realmente o INSS consiga reconhecer esse vínculo através da reclamatória trabalhista. Então, tem que pensar em todas as esferas para beneficiar o cliente de vocês de forma geral, em todas as esferas, não só na esfera trabalhista, mas também na esfera previdenciária. Vamos para a próxima pergunta. Gente, o que é que vocês estão achando? Estão gostando? Está dando certo? Tem um bocado de pergunta aqui, gente. Não fiquem com raiva de mim por eu não ter tempo de responder a todos. Eu vou tentar responder, vou ficar aqui até 8 horas, tentar responder o máximo de perguntas possível mas não fiquem com raiva de mim, para realmente ajudar vocês. Mas não tem como responder a todas as pessoas. Infelizmente, não tem. Vamos para essa. Benedantas. Boa noite. Sendo procuração pública de uma pessoa de 95 anos para fazer a renovação da procuração, tem que fazer todo o processo novamente? Sim. Só não precisa fazer a nova procuração pública, certo? A procuração pública você faz uma vez, se ela não tiver data de validade, ela é válida por vários anos seguidos, não tem problema. Sendo procurador mesmo, não vai ter problema. Então, o que é que você vai fazer? Aqui no canal tem vídeo explicando como é que faz o passo a passo do pedido da procuração. Você tem que apresentar a identidade, CPF, comprovante de endereço do requerente, que é o titular do benefício, e do procurador. Tem que apresentar a procuração, pode ser uma procuração pública, pode ser uma procuração privada, pode ser o próprio modelo do INSS. O modelo do INSS ele é gratuito, vocês não precisam pagar, só que às vezes o segurado é um segurado que não sabe assinar o nome, aí ele vai ter que ser uma procuração pública, porque para analfabeto tem que ser procuração pública. E, além disso, se for por impossibilidade de locomoção, você vai apresentar o atestado médico que indica a impossibilidade de locomoção, certo? O INSS, ele não cadastra procuração porque a pessoa quer, não. Ele só cadastra para aqueles motivos específicos. É por viagem dentro do país, é por viagem para o exterior, é porque a pessoa está impossibilitada de se locomover. E aí, neste caso, tem que apresentar o atestado médico que vai indicar a impossibilidade de locomoção. Faz o pedidozinho lá na plataforma do meu INSS, apresenta essa documentação e é feito super rápido o cadastro procurador, certo? É um procedimento que é muito rápido. E aí, quando você é cadastrado como procurador, você pode ir lá fazer a prova de vida, você pode fazer o saque dos valores de forma normal, sem precisar do segurado ir lá na agência bancária e fazer a prova de vida lá. Vamos lá para a última pergunta, que já vai dar 8 horas, certo? O Edgley Gomes, boa noite. A aposentadoria por idade da minha mãe foi indeferida. Sinto muito, viu, Edgley?
A alegação foi que os carnês que foram pagos como contribuinte facultativo não foram feitos por uma pessoa baixa renda. Ai, gente, como é difícil essa situação do baixa renda, certo? Acontece muito, 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 muito mesmo. O segurado, ele começa a pagar como baixa renda, porque o valor é mais baixo, né? 5% sobre o salário mínimo. Porém, para conseguir validar essas contribuições como baixa renda, o segurado, ele tem que ter 4 requisitos, certo? Ele já tem que estar inscrito no cadastro único no momento que ele vai pagar a primeira guia, como facultativo baixa renda, ele já tem que estar inscrito no cadastro único. Segundo requisito, a renda daquela família tem que ser de até 2 salários mínimos. Passou desse limite, não vai ser validado essas contribuições. Terceiro requisito, todos são cumulativos, tem que ter todos esses requisitos para que consiga o INSS validar. Terceiro requisito, tem que haver a renovação desse cadastro de pelo menos de 2 em 2 anos. Está perto de completar 2 anos, o segurado tem que ir lá no cadastro único e renovar o seu cadastro. Quarto requisito, que talvez seja o mais importante, mas tem que ter os 4, o segurado que está pagando como baixa renda não pode ter nenhuma renda lá no cadastro único. Se tiver uma renda de R$1, não vai passar. Por quê? Porque a renda tem que estar zerada. Aí o que é que acontece? A segurada começou a pagar, não sabia desses requisitos e no momento que vai se aposentar, não sei se é o seu caso, certo? Mas eu estou falando o que é mais comum. No momento que vai se aposentar, que pede o benefício, as contribuições não são validadas porque não atingiu qualquer um desses requisitos. E aí é que ela vai descobrir que precisava ter esses requisitos para que ela conseguisse pagar como facultativo baixa renda, certo? Aí o que acontece? Eles vão lá no cadastro único e informam a renda correta, atualiza o cadastro único e zera a renda. Vai passar, vai validar o INSS, não vai validar. Porque como é que o sistema ele faz esse cálculo automático, gente? Como é que o sistema faz? No mês que teve aquela contribuição, ele vai lá no sistema e verifica se naquela competência todos aqueles requisitos estavam válidos naquela competência. É cruel, é dessa forma. Não estava, não tinha nenhum dos requisitos, ou um dos requisitos não estava presente, ele já invalida, certo? É dessa formazinha, assim, bem cruel mesmo. Então, tem que prestar muita, muita atenção antes de começar a pagar esse INSS dessa forma. Porque essas contribuições, se não houver todos esses requisitos no momento que foram feitas essas contribuições, não vão ser validados pelo INSS. E aí, Lívia, o que eu faço? Que é a sua pergunta. Existem saídas para sua mãe conseguir o benefício dela. Sua mãe pode pedir a complementação dos 5% para o 11%, para que essas contribuições sejam válidas, para que ela consiga se aposentar, já que esse período é necessário para ela completar a carência, o tempo de contribuição, muito provavelmente foi isso que não deu certo. E aí você vai pedir para o INSS emitir a guia de complementação. Dá barato? Não dá barato, certo? Por quê? Porque é uma guia que o servidor vai calcular todos aqueles meses que foram pagos e vai fazer a complementação dos 6%, né? Ela não pagou 5%? Se você deseja complementar para 11%, então ela vai ter que pagar 6%. Então era mais do que aquela época que ela pagou. E às vezes foram 5 anos, foram 6 anos e dá um valorzinho bem caro, certo? Que o segurado não tem condição de pagar. Outra forma que você pode fazer é, se essas contribuições foram nos 5 últimos anos, você pode pedir o ressarcimento dessas contribuições lá na Receita Federal. Mais uma vez, eu não sei qual é o procedimento, eu vou até tentar me informar como é que é feito lá na Receita Federal. Eu não trabalho na Receita Federal e eu não sei como é que são feitos esses ressarcimentos, certo? Mas tem um programazinho lá, que parece que é o PERDCOMP, que o segurado ou o advogado segurado, ele faz essa solicitação lá pelo PERDCOMP,
mas tem essa limitação de só poder fazer dos últimos 5 anos. Lembrando que se você pedir esse ressarcimento, essas contribuições não vão valer para nada. Talvez o mais viável seja realmente complementar para os 6% para que a sua mãe consiga se aposentar, como a aposentadoria por idade. Então, muito provavelmente, quando sua mãe começou a pagar, ela não tinha algum dos requisitos necessários para que consiga a validação dessas contribuições. Você também pode fazer a seguinte estratégia: você pede a validação, existe o serviço validação do facultativo baixa renda, você só vai pedir isso, e aí você vai verificar quais meses foram validados e quais meses não foram validados. Os meses que foram validados, você não precisa complementar, porque às vezes dá certo validar algumas contribuições. Não vão ser todas, mas às vezes dá certo sim validar algumas. Como eu já lhe disse, isso é feito de forma automática, certo? É bem cruelzinho o sistema. Ele vai mês a mês, não tinha um dos requisitos, invalidou. É dessa forma. E aí, Lívia, eu posso atualizar e depois vai valer? Não vai valer. Aí você vai ter que complementar, porque naquela época não estava correta aquela contribuição. Ela não tinha um dos requisitos necessários. E são essas as estratégias para o seu caso, que eu acredito que sejam mais viáveis. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês a quererem participar, a vir aqui prestigiar o meu trabalho. Realmente esse trabalho ele é feito com muito, muito carinho para tentar realmente ajudar as pessoas. Eu não dá tempo de responder a todos hoje, eu peço perdão a vocês. Quem desejar me perguntar lá no Instagram através do direct, pode me perguntar sem nenhum problema. Demora um pouquinho, mas eu respondo a todas as pessoas, certo? E até a próxima semana, se Deus quiser, eu vou informar aqui na comunidade do YouTube qual vai ser o dia correto, porque às vezes eu não posso na quarta, às vezes eu não posso na quinta. Na próxima semana eu não vou poder na quarta, porque é aula ao vivo com meus alunos do curso Fábrica de Benefícios Rurais. Não sei se vai dar certo na quinta, mas eu vou avisar aqui na comunidade do YouTube de forma antecipada. E agradeço a todos vocês, e tchau, tchau, e até o próximo Simplifica INSS.